Olá, amigos do nosso canal, estamos aqui para mais um vídeo sobre Emanuel Swedenborg. Esse grande teólogo e revelador, místico, cientista, inventor, gênio, poliglota, que realmente nos trouxe uma doutrina chamada Doutrina Celeste. E nós vamos falar hoje um pouco sobre um tópico, um capítulo não, um aspecto, ou um tópico, sim, né, da Doutrina Celeste, que nos foi trazida à baila pela instrumentalidade de Emanuel Swedenborg, que acho que é um tema bastante pertinente para o nosso momento presente, né? Porque ela fala sobre o sentido interno de uma passagem das Escrituras Sagradas, Mateus 6,33. Então, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É esse trecho que eu estava querendo, né, encontrar aqui, né? E Swedenborg, ele vai nos dar uma interpretação, ou seja, ele vai nos revelar o sentido interno desse trecho das Escrituras que se encontra em Mateus 6,33. Nós não vamos aqui ler esse trecho. Se você está aí com a sua Bíblia à mão, você pode pegar também, né, as Escrituras Sagradas, né, e conferir esse trecho de Mateus 6, né, verso 33. Então, basicamente, nesse trecho, Jesus fala: não andeis ansiosos pelo que havereis de comer, nem pelo que havereis de vestir, né? Porque olhai os lírios dos campos, como ele fala lá no texto, né? No texto, nem Salomão se vestiu com tamanha glória quanto os lírios, que são aquelas flores, né, brancas, aquela brancura, aquele luxo da natureza. E mais valeis vós do que os pardais. Olha, os pardais não ajuntam, não se preocupam com a comida, com o dia de amanhã. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Desde garoto, eu leio essa passagem na palavra, e isso é uma coisa muito mal resolvida que nós temos dentro de nós, porque todos nós temos uma profunda e ansiosa solicitude pelas coisas básicas da vida, e isso muitas das vezes nos bloqueia para a gente realmente buscar o que é essencial. Enquanto a gente está buscando, enquanto a gente está pensando no dia de amanhã, enquanto a gente está pensando no, né, no que eu vou vestir amanhã, se amanhã eu vou ter o que comer, se amanhã eu vou passar fome, né, a gente não está vivendo o hoje, né? Nós estamos nos desconectando do presente. Então, esse trecho das Escrituras, isso está muito claro no sentido da letra, nos aponta para a necessidade de nós realmente pensarmos no que é essencial. No reino de Deus, ou seja, esquecer essas preocupações, porque a doutrina de Swedenborg fala que é isso que significa a inocência. A inocência, repara nas crianças. As crianças, elas não têm ansiedade pelo futuro. Então a ansiedade pelo dia de amanhã é uma coisa que, digamos, aponta para a perda dessa pureza original que nós temos. Então Jesus está, no seu sentido espiritual, e a doutrina celeste revelada pela instrumentalidade de Swedenborg, em primeiro lugar, nos aponta
para a necessidade de nós não perdermos essa pureza e essa inocência. Jesus mesmo disse, né, que quem não recebeu o reino de Deus como menino, nele não entrará. Mas o que é mais relevante nisso tudo é o sentido interno dessa passagem. O que é buscar primeiro o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Isso é a parte mais difícil de ser compreendida na letra do Evangelho. Há muitas especulações que os teólogos, os exegetas e hermeneutas das Escrituras fazem, e eu não me satisfaço com nenhuma dessas digressões, nenhuma dessas especulações ou dessas ilações que são feitas, interpretações baseadas em meras especulações humanas. E como é bem sabido pela doutrina celeste, o sentido interno ou espiritual das Escrituras só pode ser conhecido por meio de revelação. E a doutrina de Swedenborg, entre outras coisas, é a revelação desse sentido interno espiritual que existe na palavra. Então, nós vamos ver aqui, ler esse trecho, que é o capítulo, o capítulo 64 do Céu e o Inferno. Nós vamos ler esse trecho. Eu estou tentando descobrir como é que eu faço para me livrar dessa janelinha aqui, né? E, bom, enfim, vamos então nos ater ao texto. Depois eu vou diminuir essa janelinha da webcam para a gente poder ler. Aqui é o trecho do Céu e Inferno, né? Onde nós encontramos o capítulo 64. Vamos então lá no capítulo. Isso aqui, essa barra de rolamento, ela vem muito rápido, né? Ela gira muito rápido, eu fico meio perdido aqui. Mas então o trecho está aqui, o parágrafo 64, né? Sobe mais um pouquinho e a gente está lá. Aqui. Então vamos ler esse trecho do parágrafo 64 do Céu e o Inferno de Emanuel Swedenborg. Se no homem tantas coisas variadas fazem é porque não há nele uma só coisa que não opere para a coisa geral e não preencha um uso. O geral preenche o uso para as suas partes, e as partes preenchem o uso para o geral, porque o geral existe pelas partes, e as partes constituem o geral. Por isso elas se consideram reciprocamente, se olham mutuamente e são conjuntas em uma forma tal que todas as coisas em geral e em particular se referem ao geral e ao bem geral. Daí vem que elas fazem As consociações são semelhantes nos céus. Lá eles, os anjos, são unidos segundo os usos em uma semelhante forma. Por isso, os que não fazem uso para o bem comum são rejeitados do céu, porque são partes heterogêneas. Preencher um uso é querer bem aos outros para o bem comum, e não preencher uso é não querer bem aos outros, ou seja, não preencher uso é não querer bem aos outros, mas somente para si próprio. São os que não preenchem usos que se amam acima de todas as coisas, enquanto aqueles que os preenchem são os que amam o Senhor acima de tudo. Aqueles que fazem no céu não o fazem por si mesmos, mas pelo Senhor, porque eles o consideram como o único aquo, origem de tudo. É isso que é significado pelas palavras do Senhor: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Buscar a justiça do reino de Deus significa procurar o seu bem. Aqueles que no mundo amam o bem da pátria mais do que o seu próprio bem, e amam o próximo como o seu próprio bem, são os que na outra vida amam e buscam o reino do Senhor, porque lá o reino do Senhor substitui a pátria. E os que amam fazer o bem aos outros, não por causa de si próprios, mas por causa do bem, esses amam o próximo.
Vamos ler aqui só mais um trechinho adiante no parágrafo 65. Como todo o céu representa um só homem, além disso, ele é o homem divino espiritual na maior forma, como também em efígie. Resulta que o céu é, como homem, disposto em membros e em partes, que também têm os mesmos nomes. Então aqui a gente pode ficar por aqui. Nós podemos, né, encerrar aqui essa leitura e vamos refletir sobre essa passagem que explica o sentido interno de Mateus 6,33. Bom, gente, o que a doutrina está dizendo é uma coisa bastante interessante da gente refletir, e ela diz respeito a você colocar o bem comum acima do seu próprio bem. Então, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, por exemplo, aqui no nosso mundo, é você colocar a pátria acima de seus interesses individuais. Então, a pessoa que assim faz, ela já está, de uma certa forma, expressando, num certo nível, a angelitude, a condição que os anjos já possuem no céu. Essa pessoa, quando passa para o mundo espiritual, no seu último momento aqui nessa vida, quando ela desencarna ou quando ela existe a cisão entre, né, a alma e o corpo, no momento da morte, digamos assim, e quando ela desperta e acorda e renasce na outra vida, né, quando ela passa por esse portal e acorda lá no mundo espiritual e se torna posteriormente, né, um espírito, e posteriormente ela vai se tornar um anjo, ela vai, consequentemente, amar o reino dos céus, porque o amor pela pátria que ela tinha aqui na terra, ela vai se converter no amor pelo reino dos céus. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça é buscar o bem comum. É isso que a doutrina está falando. Então você colocar o bem comum acima e sobre o seu bem egoísta, individual. A propósito, né, do que eu achei na internet, nesse site aqui, né, aqui, ó, no site de Plantão Brasil, tá aqui, ó, aqui em cima, acima aqui em cima, ó, aqui, ó, esse texto ali em cima. Os dados divulgados pela Petrobras indicam que a produção de petróleo operada pela estatal brasileira e pelos seus parceiros na camada do pré-sal atingiu em junho 2 novos recordes. O mensal, com a produção de 1,35 milhão de barris de petróleo de média diária, e em um único dia, com a produção alcançada no último dia 19 de junho de 1,42 milhões de barris. Essa postagem desse site se não me engano, de 4 dias atrás, aproximadamente, né? E diz assim: lei que garantiria lucro para a educação e saúde foi revogada pela base do PSDB em 2006, após o golpe que o Brasil recebeu, o impeachment, né? O golpe, que foi na verdade um golpe, esse impeachment, né? Então, pela lei que foi colocada pela Dilma, né, esse lucro todo dessa produção recorde do pré-sal iria para a saúde e a educação, né? Então isso pressupunha que o dinheiro do lucro do pré-sal ficaria aqui no Brasil, seria revertido para os brasileiros e para a nossa pátria. E só que a base do PSDB, né, lá no Congresso Nacional, modificou isso, e agora o dinheiro do lucro do pré-sal não vai mais ser revertido ao povo brasileiro, mas para empresas estrangeiras, que levarão empresas holandesas, enfim, que estão lá explorando o nosso pré-sal, né? E porque todo o pré-sal foi devidamente privatizado e agora não vai poder mais ser revertido, né, o dinheiro, né, que era
todo o lucro do pré-sal agora vai para gringos, né, estrangeiros, não vai ser mais revertido para a saúde e educação. Então por aí a gente vê que as próprias autoridades não estão nem aí para o bem comum e não estão nem aí para a pátria. Não estão nem aí para a pátria. Então a doutrina celeste, a doutrina que nos foi revelada pela instrumentalidade de Emanuel Swedenborg, nunca foi tão atual como nos dias de hoje, né, gente? Então hoje o que nós estamos vendo é isso, as pessoas pensando em si mesmas, colocando o seu lucro pessoal, o seu interesse pessoal acima do bem comum, né? E fazendo exatamente o oposto do que Jesus falou. E muitas dessas pessoas, inclusive, elas são religiosas, são evangélicas, são muito católicas, muito evangélicas, muito... Enfim, não quero, né, falar da religião A, B ou C, não interessa aqui. O que interessa é que muitas das vezes as pessoas interpretam, né, as escrituras de uma forma que elas não precisam ter compromisso de se livrar do seu ego e do seu narcisismo, né? Então muita gente pega, buscar primeiro o reino de Deus, e muita gente acha que Jesus está falando, buscar o reino de Deus em primeiro lugar é você ir no culto, na igreja, na missa, ou é você frequentar uma religião, ou enfim, as pessoas interpretam isso em termos de religiosidade meramente externa, quando na verdade isso está falando de uma coisa interior, porque o que é espiritual é aquilo que é voltado para o homem interno. É isso que precisa ser trabalhado e modificado para que a gente realmente tenha a nossa salvação quando a gente partir desse mundo. E é agora o momento de você exercer, né, de você exercer a sua angelitude, de você encontrar, né, de você emanar luz, né, e de ser um anjo já na terra. É hoje. O momento é hoje. O momento de você parar de pensar só em si mesmo e pensar nos outros é hoje. Gente, essa história de felicidade individual, que você pode achar uma felicidade pessoal, é uma mentira. Não existe felicidade pessoal ou felicidade individual. Enquanto o seu próximo não estiver feliz, não for feliz, você também não será feliz. Não adianta você, né, essa história, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não. Você nunca vai ser feliz se aquela pessoa pobrezinha que está lá no Morro do Borel não for feliz também. Não existe o burguês que está morando num triplex, né, em Ipanema, não vai ser feliz enquanto aquela pessoa pobrezinha, aquele trabalhador, né, que tem uma vida sacrificada lá no morro, também não for feliz. Não existe a felicidade individual. A separatividade, isso de que eu sou eu e você é você, é uma grande ilusão. Isso nasce da ilusão da separatividade. É por isso que as pessoas ricas não têm paz, vivem tomando remédio antidepressivo, porque elas não pensam nos outros, só pensam em si mesmas. E é isso que a classe média desse país, né, está buscando e está cultivando. E é isso que muitas das vezes as famílias de classe média passam para os seus filhos. Esse individualismo, esse egoísmo, esse egotismo exacerbado, né, que está adoecendo e destruindo nosso país. Então a mensagem do místico sueco, do teólogo revelador e servo do Senhor Emanuel Swedenborg, nunca esteve tão atual como nos dias de hoje. E aqui no Brasil, nunca essa mensagem foi tão pertinente para o momento presente do nosso país. Então, voltando lá para a doutrina, o que Swedenborg está dizendo é que lá no céu, e o céu, é paraíso, por causa disso, os anjos, eles são um só coração e um só ser. Eles superaram a ilusão da separatividade. Eles conseguiram alcançar essa visão, essa sabedoria, né, essa iluminação de que todos somos um só ser, e não existe a separatividade. Isso é um arcano da consciência e da sabedoria dos anjos, né? E lá no céu, todo o céu angélico é como se fosse um só homem, e ele aparece como se fosse um só homem aos olhos de Deus, e não apenas aos olhos de Deus, mas o Swedenborg mesmo, que esteve várias vezes em espírito,
e nas sociedades angélicas e conversou com os anjos, ele mesmo falou que quando ele chegava perto de uma sociedade angélica, né, ele via como se fosse um único anjo, mas quando ele chegava mais perto, ele via que era uma multidão, milhões, milhares, né, mas de longe aparecia como se fosse um só ser, né, porque lá no céu é o coração e a alma, e portanto eles são um só ser. E é aqui que nós temos que buscar, porque as pessoas que têm amor pela pátria e colocam o bem comum acima do seu bem individual, elas estão muito próximas dessa consciência angélica. Elas estão muito próximas dessa sabedoria dos anjos. Então, gente, essa é a reflexão que eu queria deixar com vocês, né? Eu espero que vocês curtam o nosso vídeo. Eu espero que tenha sido, né, edificante para vocês. E até o nosso próximo vídeo, se assim o Senhor o permitir. Muito obrigado. Canal do Raposa Colorida.